Fala pessoal, mais um episódio dos Guardiões Cast e hoje é um episódio muito especial. Aí você fala assim, pô, Thaí, mas todo episódio você fala que é especial, porque é especial, entendeu? E hoje a gente está com uma convidada que eu não vou falar o nome dela, mas vocês vão lembrar de quem é, ó. Ela só tem esse bordão aqui, chama que é show. Você já imaginou? Já está sabendo quem é? Estamos aqui com Rosângela Costa. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Altair. Que delícia estar aqui no seu podcast. É sempre incrível compartilhar conhecimento, bater papo. E eu estou muito, mas muito feliz, né? Porque estar aqui com os Guardiões Cast, gente, o negócio é fera, hein? Então, apertem os cintos, como eu falo, que lá vem coisa boa por aí, hein? E eu falo pra você que só tem uma palavra pra te dizer. Chama que é show. Chama que é show! Rosângela, pra quem ainda não te conhece nesse mundo, vai que a pessoa tá em Marte, tá em outro planeta. Quem ainda não te conhece, se apresenta aí pra nossa audiência. Gente, eu sou Rosângela Costa, empreendedora contábil, psicanalista, mentora com ênfase em psicanálise. Eu treino aí empreendedores com ênfase em psicanálise, que eu acho que esse é o meu diferencial aí em relação às mentorias. Tenho o meu canal, chama que é show, né? Que não poderia deixar de falar. E eu sou, assim, uma pessoa apaixonada por pessoas e me conectar com pessoas. Então, acho que isso é o que me move todos os dias. É me conectar, é conhecer as pessoas, é compartilhar conhecimento e receber conhecimento das pessoas. Então, essa é a Rosângela, super animada, feliz da vida, porque eu acho que todos os dias você acorda de manhã e começa a escrever uma nova história. Então, por isso que é show, chama energia, chama alegria, chama conectividade e show, porque você é responsável de fazer um show da sua vida todos os dias. Maravilha. Inclusive, minha amiga, a gente estava torcendo pro nosso time Orlando Magic, que ganhou, né? A gente lá no jogo... Poxa, foi bom demais, né? Pelo amor de Deus, Rosângela. Pé quente pra caramba. Não, pelo amor de Deus. Encontrei a Rosângela comprando, fazendo como, gastando os seus dólares. E falou, vamos lá pro jogo e tal. Ela falou, tá aí, tô dentro, vamos junto, vamos assistir esse negócio aí. Não podia perder a oportunidade, né, Altair? Você acha que eu vou ficar fazendo compra, você me chamando pra assistir jogo no NBA? Ah, não. Não, aí pelo é demais, amor de Deus. né? E a gente falou o seguinte, já chegamos falando, vai ser vitória. Com certeza. E ganhou. Porque o ambiente muda tudo. E onde nós estamos, o que é? Vitória na certa. Não, eu não esperei diferente. Eu cheguei lá e falei, cara... Não... Mas começou um jogo apertado, né? Começou. O jogo apertado, eu falei, meu Deus, acho que não vai sair vitória nesse negócio, não. Não, mas o campeão não se surpreende. É isso aí! Pensa o quê? Muito bom, muito bom. E olha, Rosângela, dentro do empreendedorismo, você que é muito animada, que trabalha com essa questão comportamental... Eu queria que a gente ajudasse os empreendedores, seja contador que assiste a gente, seja empreendedor que empreende no mercado fora da contabilidade. Nós temos um pilar com 3 pontos que quebram a empresa no Brasil e que dificulta realmente o empreendedor continuar no mercado. O primeiro é o planejamento. Sim. O segundo, a gestão. E o terceiro, o comportamento empreendedor. Eu julgo que todos eles são importantes, mas o pilar principal é o comportamento empreendedor, que vai dar base para que você melhore o seu planejamento, que você melhore a sua gestão e que você aprenda. E como você é uma grande especialista e trabalha com essa questão comportamental com empreendedores, como que você tem visto que os empreendedores, já vou começar te perguntando, como os empreendedores têm se comportado, os empreendedores que você atende, que você ajuda, que você auxilia, quando se fala de comportamento. Você está vivendo um mundo de muita ansiedade, um mundo de muita informação e que o empreendedor não está fora desse mundo, né? E isso causa um desafio ainda maior para esses empreendedores. Como é que você tem enxergado e tem trabalhado com esses empreendedores? Sim, Altair, com certeza. Eu falo que se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, né? Sim. E quando a gente fala em pessoas, você primeiro tem que fazer o autoconhecimento, você se autoconhecer primeiro. Porque assim, você vai ter a sua empresa, o seu negócio, você vai fazer com que ele se desempenhe de uma forma boa, com bons resultados. Mas é tão importante você primeiro se conhecer, ver quais são os seus principais propósitos, o que você pretende fazer, buscar esse interno primeiro, para você poder ver depois o externo e depois começar a criar aí uma estratégia, fazer gestão. Porque assim, eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em se autoavaliar.
Acho que quando você entende e começa a identificar quais são as suas principais habilidades, o que você tem para poder oferecer, acho que isso daí começa a abrir assim a mente para você poder imaginar. Porque às vezes as pessoas chegam, até na minha empresa de contabilidade, assim, ó, eu vou abrir um restaurante. Aí você fala, que legal. Você fala, e aí, mas o que você entende de cozinha ou alguma coisa? Ah, não sei. Aí a pessoa tá perdida. Aí você fala, você vai ter sócio? Vou ter, mas para que você vai ter o sócio? Em qual momento você analisou isso? E aí você vê que as pessoas não pararam para se autoconhecer, se avaliar para depois começar a empreender. Porque eu acho que o empreendedorismo, ele está crescendo cada vez mais. Eu entendo que 2030 nós vamos ter aí a maioria das pessoas, porque pós-pandemia, muitas pessoas se tornaram empreendedor, né? Eu acho que é o mercado e todo mundo acaba se autoavaliando para poder escolher aquilo que quer fazer. Então, eu acredito que a pessoa ela precisa se avaliar, ela precisa mirar em algumas pessoas para ter como referência. Eu acho que isso muda o jogo, né? Eu acho que você tem várias pessoas aí que miraram no Altair, começou a observar como você fazia para que as coisas acontecessem de forma diferente e começou a seguir esse caminho. Então, eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. Eu sempre falo isso. Então, às vezes o pessoal chega lá muito motivado para abrir empresa, volta para casa para pensar. Aí fala, poxa, eu cheguei aqui, você não abriu meu CNPJ? Eu falo, não. É muito importante a pessoa se autoconhecer, porque aí você começa a entender quais são suas habilidades, o que você tem para oferecer e transformar, né? Porque eu acho que quando você é um empreendedor, você transforma não só a sua vida, como a vida de muitas outras pessoas, né? Então, você precisa ser responsável quando você escolhe ser empreendedor, né? Então, eu vejo que isso muda o jogo bastante. E isso é um posicionamento diferente, né? E uma coisa que eu fazia há 12 anos atrás, que é justamente olhar para esse empreendedor e falar para ele, cara, você não está preparado nesse momento, não é o momento de você fazer isso. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm na empolgação, né? E como você falou, ela tem dificuldade de autoavaliação, né? De olhar para ela e falar, cara, eu não tenho essas habilidades. Mas eu acho que às vezes o empreendedor não tem nem o conhecimento das habilidades que ele precisam para ser empreendedor. Acho que a maioria das pessoas que vão começar um negócio, se elas... tem negócios que se a pessoa pensasse, ela nem abriria, né? Assim, ela falava, pô, não tem condição. Então, mas aí se ela já tem o espírito empreendedor, o que ela vai ver? Que é o primeiro passo para você ser empreendedor, o que é? Correr riscos, né? Sim. Então, se você se conhece, você fala assim, poxa, eu topo correr risco, isso não vai me deixar ansioso, desesperado, porque assim, morrer por conta disso. Aí você começa a ver, peraí, eu tenho esse perfil, que para mim, eu consigo enfrentar meus desafios, eu consigo ver o que o mundo tem de diferente. Por isso que eu acho que tem que ser mesmo o primeiro ponto, porque às vezes a pessoa não está preparada. E se a pessoa às vezes não tem esse perfil de correr risco, tá tudo bem também. Ela continue trabalhando onde está, continua contribuindo com a sociedade, com o formato que escolheu e que faz bem para sua vida e para sua saúde. Porque não adianta você querer fazer algo e depois não ter uma vida saudável, né? Eu acho que você tem que casar as duas coisas, tem que caminhar juntas, né? E esse autoconhecimento, né? Esse acompanhamento que você tem feito com os empreendedores, é uma coisa que muita gente tem feito ou é raro as pessoas investirem tempo para poder se autoconhecer, para depois ter essa bagagem para poder empreender? As pessoas estão começando a buscar mais, porque percebe que se você não tiver alguém para te ajudar nisso, fica muito mais difícil. Então, eu acho que antes, lá atrás, imagina, eu estou aí no empreendedorismo, estou na área contábil já há 32 anos, estou com a minha empresa há 20 anos, e eu falo que se na nossa época, lá atrás, a gente tivesse esse suporte que nós temos hoje, tanto com informações no YouTube, com mentores, com outras coisas, seria muito mais fácil. Então, eu vejo que hoje as pessoas já se preocupam mais em falar assim, opa, deixa eu pedir ajuda, deixa eu tentar ver como que vai ser isso. E aí eu vejo que acaba sendo mais transformador, entendeu? Quando a pessoa começa a entender. Então, eu acho que hoje as pessoas tá abrindo mais o leque, né? Eu acho que a internet, sendo a maior avenida do mundo, tá trazendo isso daí para as pessoas como ser humano. Em falar, eu preciso. Porque antes era assim, eu preciso não, né? Autoconhecimento, assim, de falar, eu não preciso de ajuda. E eu acho que quando você cria esse ego interno, é muito pior do que você
Começar a ver que você precisa de ajuda e criar um ecossistema para que você consiga fazer bons resultados. E o desequilíbrio que acaba acontecendo na vida das pessoas quando você começa a empreender, porque assim, teoricamente, quando você está no mundo do CLT, você consegue equilibrar algumas coisas. Sim. Tá? Você está lá, você tem seu emprego, tem seu horário, você sai, você vai para sua igreja, você vai para sua academia, você vai fazer o que você quer, cuida da família. Quando você começa a empreender, principalmente se você não tem muito investimento, você vai trocar o seu tempo. Sim. Então, você vai colocar mais tempo no negócio para poder crescer. E nesse início, é muito difícil justificar isso para a própria pessoa, né? Para justificar para a família, para os filhos. Quantas vezes, né, a gente viu tantos julgamentos em relação a empreendedores Sim. que estavam ali tentando lutar para crescer um negócio e a esposa ou o marido criticando, cobrando e exigindo coisas que a pessoa não conseguia entregar. Então, esse conflito assim relacional nesse início de negócio também é muito difícil, né? Porque a pessoa está diante de algo novo, um negócio novo, um comportamento novo, e ela está sendo julgada por uma coisa que ela nem sabe. Como é que você tem visto que as pessoas têm lidado com esse julgamento inicial e como isso impacta na evolução do negócio? Olha, eu acho que quando você decide tomar algumas decisões na sua vida, você precisa identificar quem são as pessoas que vão estar com você nessa jornada. Boa. Porque quando você conversa, quando você fala aquilo que você está querendo buscar, aquilo que você está querendo alcançar, a comunicação é o mais importante, tá? Nesse primeiro ponto aí. Porque aí as pessoas que estão ao seu redor começam a entender, peraí, eu vou começar a empreender, então eu vou precisar me dedicar muito mais a algo que eu escolhi. Não que quando você está ali numa CLT não seja, porque quando você está na CLT, eu entendo que a pessoa, ela trabalha comigo, né? Não para mim. Então, acho que ali ela já é um empreendedor. Sim. Ali em entregar o seu trabalho, em fazer a diferença. Mas o que acontece? Quando vem as críticas, as cobranças, você precisa estar preparado para isso, para você não perder o seu foco. Porque você precisa observar muito a opinião de quem vem essa opinião. Se essa opinião vem de uma pessoa que é seu parceiro, ou se é de uma pessoa que não está valorizando aquilo que você está sonhando. Então, eu vejo que quando você separa isso, fica muito mais fácil, fica mais leve. Né? Porque aí, de repente, eu estou ali empreendendo e aí vem uma pessoa aleatória me dar uma opinião ou me criticar. Será que vale a pena o que ela está falando para mim? Porque eu já separei quais são as pessoas do meu ciclo que quando falar alguma coisa vai fazer sentido para mim. Então, eu acho que isso é importante, você separar. Aquela história lá das três pessoas, né? Que você convive, que se a pessoa é o íntimo, é o estratégico, essa é a pessoa normal. Quando você separa isso, você consegue ter resultados muito melhor. Mas eu acho que quando essa pessoa íntima, né? A pessoa que está com você... Eu vi um empreendedor falando esses dias, que seria muito importante fazer um alinhamento inicial com o teu par, né? Com a sua esposa, com o seu marido. Por quê? Porque são as pessoas que a gente percebe, eu toquei nesse ponto, porque é um desafio para a maioria dos empreendedores enfrentar isso. Por quê? Porque emocionalmente você está se desgastando, porque você está esticando muito mais aquela sua entrega, participando de muitas e sentando em muitas cadeiras ao mesmo tempo, e nem sempre, se a pessoa que estiver do teu lado, ela não estiver te apoiando, eu vejo muitas pessoas que pensaram muito em parar, em desistir, jogar tudo para cima. Por quê? Porque não tem apoio. Então, existe duas mentalidades. Uma é você saber que a responsabilidade é sua e tocar o barco, ou você parar e fazer um alinhamento com a pessoa para ver se realmente a pessoa quer pagar o preço junto com você. Porque eu toquei nesse ponto porque eu vejo que é muito difícil, eu passei um pouco por isso no começo do empreendedorismo, da pessoa não entender. Porque às vezes eu não consigo explicar para a pessoa que está do meu lado, por eu não visualizar isso muito bem ainda, o que vai acontecer se nós permanecermos focados, trabalhando, se dedicando lá na frente, porque para mim também é uma incerteza. Então fica muito difícil de vender também, às vezes, esse sonho para quem está do nosso lado, até porque a pessoa olha para o nosso histórico e julga, né? Sim, sim. Mas por isso que a comunicação, esse alinhamento inicial é muito importante. Eu acho que quando você tem um relacionamento, você precisa chegar para a pessoa e você precisa explicar e falar não uma única vez. Colocar na mesa mesmo tudo o que você está imaginando, tudo que você está sonhando, como que vai ser isso. Por quê? Porque às vezes o outro também tem uma dificuldade, porque a pessoa já vem com uma crença limitante lá atrás. Sim. Então, às vezes, a culpa nem é da própria pessoa. Não é. Então, quando você traz aquilo e começa a envolver a pessoa dentro desse mundo que você está escolhendo a viver, eu acho que isso já te ajuda muito.
já começa a ter algo diferente. Porque, assim, o que eu vejo muito, até nas terapias, tá? O pessoal decide, né? Você tem um relacionamento, vou fazer tal coisa, e aí não tem essa conversa. E aí começa a falar, poxa, mas a pessoa não tá entendendo que eu tô fazendo isso. Para. Mas eu falo, você falou que é para isso que você tá fazendo? Não, mas a pessoa precisa entender. Não, a pessoa não tem que entender. Nós precisamos falar. E isso é algo extraordinário, sabe? Até quando a gente fala comunicação não violenta. Sim. É você se comunicar mesmo, de verdade. Ver o que tá te incomodando e falar pro outro. E falar, olha, será que se a gente for fazer dessa forma, não vai ser melhor? E aí não desistir. Porque primeiro, quando você se conheceu, quando você primeiro se encontrou, você já sabe que você vai ter uma trajetória e é muito importante que você não desista disso. Sim. E aí vai ter as pessoas que você vai ter que agregar nisso. Então, quando você faz isso muito bem definido, você repete sempre para quem está com você que você gostaria muito que essa pessoa estivesse junto. Porque eu vejo que normalmente quando você tem um sonho, você não quer ir sozinho, né? Você quer levar um monte de gente junto. Nem faz sentido você ir sozinho, não faz. Né? Então, assim, às vezes começa a trazer essa dificuldade, começa a trazer esse desânimo, porque às vezes a pessoa não está entendendo. Mas, assim, comemore tudo que você tiver ali que acontecer de diferente, que deu certo, comemore com essa pessoa. Não fale somente dos problemas, mas fale das conquistas e das pequenas conquistas. Que aí você vai trabalhando a mentalidade do outro também conforme está a sua mentalidade. Eu acho que isso é uma jogada que dá resultado, viu? É interessante, tá vendo? Eu fiz uma pergunta e a gente ganhou aí uma faculdade sobre o tema, entendeu? Muito não bom. É assim, é umas coisas que é legal. Agora, dentro da psicanálise, né, do seu atendimento, quais são os principais desafios que você vê que os empreendedores enfrentam no seu dia a dia? Eu vejo que, normalmente, eles não querem aceitar o que está acontecendo. Sabe assim, às vezes você não quer enfrentar os problemas de frente. Entender que vai ter problema. E que os problemas acontecem por nossa culpa mesmo. Nós criamos os problemas. E quando você cria um problema, você precisa trazer solução para esse problema. Sim. Então, assim, um dos maiores desafios é, assim, a pessoa não entender que ele está ali dentro daquele mundo empreendedor, que ele tem os problemas e que ele precisa enfrentar esses problemas, criar uma estratégia de gestão, entender que ele precisa ter um departamento que seja financeiro, que esteja o departamento comercial, para que ele não fique sobrecarregado com tudo aquilo, para poder entregar um resultado melhor. Então, assim, normalmente, o empreendedor, ele quer ficar com tudo, sabe assim, ó, tudo Sim. meu. Não quero abrir para ninguém. E o que isso gera? Um estresse, uma falta de tempo para si próprio, para poder pensar na estratégia da empresa. Então, um dos maiores desafios é a pessoa não querer resolver os problemas de uma forma correta, em procurar soluções aonde você consegue encontrar, porque eu acho que as pessoas têm problemas, mas tem muito mais soluções do que problema, tá? Os problemas são criados por nós. Então, eu vejo que dentro do empreendedorismo, as pessoas, às vezes, ficam muito limitadas, focado no problema, em vez de focar no resultado daquilo que tem perspectiva para mudar, entendeu? E isso é uma base que a gente falou, que a gente começou nossa conversa aqui, falando da questão do comportamento empreendedor, do comportamento da pessoa. Porque ela acaba não enxergando isso, né? Sim. Porque a visão está míope em relação a esses mundos de possibilidades. Exatamente. E aí, quando eu falo isso, que eu falo, nossa, você é empresário, você tem departamento comercial, ou você vende seu produto de que forma, você observa o seu financeiro de que forma, o pessoal fica assim, não, às vezes está só focado ali no produto e não olha o todo da empresa. A empresa não tem uma cultura a ser respeitada da forma que você quis. Porque eu acho que a cultura da empresa, cada um tem a sua, cada um coloca dentro do seu formato. Então, eu vejo que eles têm uma dificuldade. E aí é onde eu falo que precisa ter parceiros. Sim. E o profissional da contabilidade, que é o contador, todo empresário precisa ter um contador. Ponto. Como que está essa relação sua com esse profissional? Será que você está realmente conversando com ele tudo que você precisa? Será que você está fazendo uma consultoria realmente de tudo isso? Porque, às vezes, o próprio empresário não quer compartilhar com ninguém o que está acontecendo. Sim. E aí fica aquele negócio, né? Tudo fechado, ele desesperado e não chega pro profissional e coloca na mesa quais são as dificuldades para que venha esses contadores igual eu, como você, Sim. contadores, consultores que traz soluções. Eu acho que a gente se preocupa em trazer hub de soluções para esses empreendedores. Então, eu acho que ficar sofrendo sozinho é muito mais difícil. Eu acho que quando você começa a pedir ajuda, as coisas vai mudando, aí vai trazendo um formato muito melhor, inovador, inclusive. Sim. Agora, quando você fala de pedir ajuda para o contador, você tocou num ponto aí muito interessante.
Você acha que, na visão do arquétipo geral, social, hoje em relação ao contador, será que os empresários eles enxergam claramente o posicionamento atual do contador e o que realmente o contador pode fazer para ele? Ou ele ainda está com aquela imagem cansada do contador lá de trás, com aquele bonezinho, com óculos, batendo no teclado aqui? Será que a sociedade ela conseguiu acompanhar e observar a mudança do posicionamento estratégico e da entrega do contador atual? Eu acho o seguinte, o empresário que busca soluções e inovação, ele consegue já identificar isso com a maior clareza que o profissional da contabilidade é a peça principal para trazer as soluções para a empresa dele, tá? Eu acho que o empresário que fica ali dentro do seu mundo, sem buscar conhecimento, sem buscar inovação, sabe assim, eu fico ali, deu certo até hoje, vou continuar assim. Então, se você não focar na inovação, você vai ficar parado, vai chegar a hora que a sua empresa vai quebrar. Por quê? Porque tudo mudou. Então, você precisa entender que hoje as coisas são inovadoras, você precisa demais ver o que tem de novo e até compartilhar com o seu contador. Porque assim, se o seu contador não estiver conectado o suficiente para trazer essas soluções para você, será que ele ainda serve para atender a sua empresa? Então, eu acho que boa pergunta, né? O empresário precisa ficar atento a isso. Então, às vezes, o pessoal fica assim, não, quero... aquele meu contador que está ali, só datilografando, está ali à minha disposição. Será que esse contador que está ali, parado, não está conhecendo outras coisas? Será que... Por que você, empresário, acha que esse profissional que vai ser o legal para você? Acho que você precisa buscar um profissional que realmente vai buscar inovação, que realmente faz parte de outras empresas, vê o que realmente está acontecendo, traz inovação, conhece o que o mundo está oferecendo. Porque hoje o mundo está oferecendo muitas oportunidades. E essas oportunidades têm que ser buscadas por alguém. Então, eu acho que isso precisa ser melhorado ainda muito, né? E eu falo que os profissionais, eles precisam também ter essa atitude de sair da sua zona de conforto e buscar no mundo aí fora. A gente estava aí no evento agora recentemente nos Estados Unidos, porque assim, gente, é um mundo, não é o Brasil, é um mundo. O mundo está mudando. E qualquer empresa que você tem, ela precisa ser inovada. Não tem outro formato se você não trabalhar com a inovação. Então, essa conscientização é muito importante para o empresário, mas ele precisa também se conectar e começar a ver o que tem de novo. E aí ele vai começar a entender que o contador dele não está indo na mesma velocidade que ele, e aí ele vai começar a ter um olhar muito melhor aí para o profissional da contabilidade. Isso acontece bastante. Primeiro que você está dando as respostas aqui, cada resposta sua é uma aula, né? Pelo amor de Deus. Não sei. Não, pelo amor de Deus, Rô. Pelo amor de Deus. Aí você manda bem demais. Nada. E, Rô, você sabe que grande parte desses empresários que não tem esse olhar estratégico, é o que você falou assim perfeitamente. Se o cara tem visão estratégica, se o cara está buscando inovação, ele também quer um contador que esteja fazendo esse movimento. Na mesma linha, né? Na mesma linha. E pensando nesse contador, você acha que como que o contador poderia se mostrar, né, ou deve se mostrar melhor para o empresário, para fazer com que o empresário enxergue nele esse braço? Porque a gente vê que tem muitos contadores também que não estão fazendo nada. Sim. Da mesma forma que tem o empresário que não busca, não busca nada, tem contador também que está lá no seu escritório, não sai de lá para nada, não participa de evento. Mas como você acha que o contador poderia também se preparar para a gente, vamos dizer assim, mostrar de forma mais efetiva e com muito mais força para a sociedade o atual perfil do empresário contábil, da contabilidade como apoio ao empreendedor? Eu acho que o contador ele tem que entregar algo diferente. Tá? Eu acho que ele precisa entregar soluções diferentes. Porque assim, se você é contador, você já está dentro da empresa, você já gerou a confiança para o seu cliente, ele confia em você, né? Ele para poder fazer o fechamento e tudo mais. O que você está entregando de diferente para essa empresa? Porque assim, existe um hub de soluções, né, Altair? Muita coisa eu acho que você pode entregar para esse empresário. Então assim, você é profissional, você faz planejamento para o seu cliente, você oferece para ele essas coisas. Eu falo assim que às vezes tem uma jogadinha tão simples, né? Se você catar ali o faturamento do seu cliente, o que ele comprou, o que ele vendeu, você separar ali, ó, qual foi o principal produto que ele vendeu no mês, você já deu algo diferente para ele. Sim. Porque às vezes o empresário está lá na correria, ele acaba não vendo esse tipo de coisa. Então, assim, mostre realmente o seu conhecimento. Porque o contador, ele tem muito conhecimento, muito. Só que não adianta você ter o conhecimento e você guardar para si. Você precisa ter o conhecimento e compartilhar com o outro. E qual é esse outro? O seu público. Quem é seu público? O empresário. Então, eu acho que quando você tem o conhecimento, você precisa começar
a mostrar para esses empresários aquilo que você tem de soluções para a empresa dele. Sim. Porque o empresário ele fica preocupado, né? Ele quer vender, ele quer ter lucro, ele quer que a empresa dele funcione, e às vezes ele fica procurando isso daí em vários lugares. Várias soluções. Várias soluções. Por que você, que tem ali tudo, você já não oferece todas essas soluções? Porque, de repente, é porque você está ali no operacional, sentado, fazendo guias, fazendo folha de pagamento, fazendo fiscal, fazendo isso, e você não está saindo da sua zona de conforto para buscar outras coisas. E aí, depois, o que vai acontecer? O cliente vai embora, vai procurar um outro profissional que acaba entregando isso. Então, eu acredito mesmo no profissional da contabilidade, eu acho que ele tem condições e potencial. Às vezes, ele está ali com a crença limitante que ele acha que não é capaz, por isso que gera um medo, gera um susto. Se eu falar isso para o meu cliente, ele não vai gostar, ele não vai entender. Mas não, acho que quando você começar a mostrar e você começar a trazer isso, ele vai ver o quão importante você é para a empresa dele. Eu acho que tem que ser por aí. A gente já viu muito falar da frase que você é a média das 5 pessoas que mais você convive, né? Então, olhando por esse lado, o contador, eu vejo que o contador, às vezes, ele muda, mas o cliente dele não muda. Então, e às vezes ele tem medo de perder o cliente, né? Tem medo de perder aquela receita. E às vezes ele quer implementar. Eu fui fazer uma palestra uma vez em Belém do Pará, e ele estava lá conversando com a pessoa e tal, e uma pessoa falou que o cliente dela, a maioria dos clientes só aceitava se mandasse o documento físico. Eu falei para ela, mas por que você não fala que agora é digital e que só atende dessa forma e vai buscar os clientes que aceita isso? Então, você vê, muitas vezes a pessoa ela está fazendo um processo de mudança, mas ela tem que se desconectar de muitas coisas que conectam ela nesse velho homem, nesse velho perfil, né? É isso mesmo. Eu acho que toda vez que você decide... Por isso que eu falo que a primeira palavra que a gente tem que ter para a nossa vida é a palavra coragem. Então, quando você tomou coragem de empreender ou fazer qualquer coisa que venha trazer inovação, você tem que estar pronto para essa transformação. E assim, mudou. Se o seu cliente não quer receber os documentos dessa forma, mudou. Você tem que falar para ele, não dá mais para poder te atender nesse formato. E eu acho que às vezes ainda os contadores ainda têm muito medo, né? Vou perder, como vai ser? O outro vai levar, se eu fazer isso, eu vou estar não sei o quê. Aí gera até as críticas, né? Mas aquele contador lá vive em palestra, vive não sei o quê. Eu que sou o melhor, que eu tô aqui no meu computador entregando pro meu cliente aquilo que ele quer. Será que você está entregando o que ele quer ou você está entregando aquilo que é dever, obrigação? Porque o que o cliente quer são soluções. Sim. Então, eu vejo que você tem que ter a coragem de tomar decisão. Eu tive uma experiência na minha empresa, acho que foi em 2018. 2012 eu já comecei com a contabilidade do futuro, de colocar tudo na nuvem, porque eu falava, gente, eu quero isso tudo na nuvem, porque eu quero trabalhar de onde eu quiser. Sim. E hoje eu tenho essa liberdade geográfica, de poder estar em qualquer lugar e conseguir saber tudo o que está acontecendo dentro da minha empresa. E muitas pessoas naquela época já falavam, isso não vai dar certo, porque o cliente... Gente, mudou. Acabou. Então, acabou. Então, assim, não adianta você falar que tal coisa vai voltar, porque não vai voltar. É daqui para frente. Então, assim, profissional, contador, pelo amor de Deus, viva com os profissionais que esteja conectado com as mesmas coisas que você. Porque isso vai te ajudar muito. Eu acho que isso ajuda. Porque, assim, quando eu tô com o Altair, quando eu tô com outro profissional, gente, a gente tá ali, a gente tá todo mundo discutindo a mesma coisa, a gente tá vendo que tá todo mundo indo pelo mesmo caminho. Então, você vai conseguir trazer soluções, indicação, parceria. São tantas coisas que, às vezes, você está focado simplesmente num único honorário ali, que está te dando muito mais trabalho. Porque hoje, se você tiver que atender um único cliente para entregar documento, já mudou a sua rotina inteira. Quanto isso vai te custar? Você vai pagar um motoboy só para levar isso? Então, não faz sentido, porque as coisas mudaram. Por isso que os empresários precisam entender essa mudança. Sim. Essa transformação. Porque se o empresário também ficar naquele mundo achando que, da época que o talão era de 5 notas, né? Nota pro cliente, se o empresário ficar nessa, a atividade dele também está correndo um grande risco. Com certeza. Porque as atividades hoje, gente, você não tá vendo? A gente tem Uber, a gente tem Airbnb, a gente tem iFood. Olha quantas coisas estão acontecendo muito rápido. E se você estiver parado no tempo, meu amigo, sinto muito, mas a sua empresa vai ser aquela história. Vou me aposentar por aqui. Detalhe, né? Aposentadoria não tá chegando para ninguém, né?
Esse que é o grande problema, grande né? problema. Querer aposentar é uma coisa, conseguir aposentar é outra, né? Vai ser outra, o negócio vai ser feio, né? Não, eu acho que, conselho, se prepara aí, porque esse negócio de aposentadoria, eu vou te falar. Então, gente, tem que E a gente que gosta de gastar em dólar, como é que a gente vai fazer? Essa aposentadoria aqui do Brasil, com esse dólar, com esse real desvalorizado? Eu não quero nem pensar em aposentadoria, eu quero viver e viver no mundo aí mesmo, ver tudo que tem de oportunidades, porque cada vez que a gente faz uma viagem, que a gente se conecta com pessoas, a experiência muda a frequência de verdade, porque você se conecta com pessoas e essas pessoas trazem para você uma visão de que tudo é possível. Sim. Se você fizer com dedicação, se você fizer as coisas de forma correta, transparente e verdadeira, porque quem não vive de verdade tem prazo de validade, né? É isso aí. E aí, quando você vive isso, você pode ter certeza que você vai ter um futuro muito melhor, com uma condição financeira muito melhor. Eu acho que é isso. Você trabalha para isso, porque o trabalho devolve, né? Sim. E o trabalho devolve muita coisa para nós, muita coisa. Então, eu sempre foco que é muito importante você focar na inovação, sim, vai olhando, porque hoje a gente está conversando aqui, falando do nosso podcast, você vê, a gente fala em podcast, olha que tudo, quem imaginava? Eu conheço o Altair desde quando ele começou a gravar os primeiros vídeos dele lá, contador do YouTube, ele lá gravando uns vídeos, falando quantas pessoas te admiravam naquele momento, continua te admirando, mas o que aconteceu? Se você continuasse daquele mesmo jeito, você acha que a admiração ia ser a mesma? Não, muda. Não, mudou, então a gente vai te admirando cada vez mais. Cada ano que passa, cada período que passa, a admiração vai só crescendo. Sim. E aí você vai levando o quê? Um batalhão de gente que quer estar como você. E vira concorrência desleal? Não. Viram pessoas, porque a educação hoje é a solução para todos os negócios. E você traz pessoas que queira também transformar esse mundo, né? Um mundo muito melhor, né? É, e você tocou num ponto que eu já ia te perguntar, a gente está muito conectado nesse bate-papo aqui, nós, que eu já ia te perguntar Ai, meu sobre Deus. educação, né? Como que você vê o mercado de educação? Eu percebo que nós temos empresários que deram certo e que estão trabalhando no mundo da educação, contadores que deram certo e estão trabalhando no ramo de educação. Agora, como que você vê a educação para todos os empresários? Você acha que há oportunidade para muitos empresários abrirem braços dentro da educação para poder fomentar mais faturamento nas suas empresas, para poder ajudar o seu público? Porque a educação, às vezes, ela faz com que melhore a experiência do teu cliente em relação àquilo que você entrega. Porque se você educa, se você ajuda ele a entender o teu propósito e o que realmente você faz, eu acho que isso traz mais dinheiro para o teu bolso, né? E ajuda você a ter uma experiência melhor. Queria que você falasse um pouco sobre esse poder da educação dentro do empreendedorismo, dentro dos negócios. Gente, é incrível. Boa pergunta. Acho que dentro do ramo, dentro de um escritório de contabilidade, imagina o tanto de experiência que a gente adquiriu durante aí anos e anos, e você pode oferecer isso para o empresário, né? Por quê? A educação, gente, ela transforma. Então, às vezes, esse empresário que está ali fechado, que não buscou informação, está ali... Porque você que tem a sua empresa de contabilidade, você não abre uma opção, cria um braço, né? Cria um braço dentro da sua empresa de poder vender cursos, orientar esse empresário, fazer com que isso gere resultados positivos. Por quê? Quando você ensina, você vai receber as coisas muito melhor, Sim. né? Do que você ficar lá se matando. Sim. Não tenha medo, porque às vezes é o medo, né? Eu vou ensinar e aí ele não vai poder me contratar mais. Esquece. A educação, ela foi feita para ser transformada, para transformar a vida do outro. Sim. E para você poder compartilhar o seu conhecimento. Então, eu acho que esses braços da educação, dentro da sua empresa, você começar a vender isso para os empresários, gente, é vida. Que escritório que não está fazendo isso tá com dinheiro na mesa? Porque você precisa trazer esses empresários que já estão na sua base e começar a oferecer aquilo que você tem de maior habilidade. Sim. Porque é o seu conhecimento. Então, você começa a orientar, você pode falar sobre empreendedorismo, você pode falar sobre gestão, você pode falar sobre pessoas, sobre estratégia. Olha finanças, né? Que é uma dor enorme do empresário. Financeiro. Olha quantas coisas que você pode trazer o time desses empresários para dentro do seu escritório e você dar curso, orientar. O que vai acontecer? Uma receita. Você vai ter uma receita diferente, você vai conseguir crescer e o seu trabalho vai ficar muito mais leve. Porque aí a pessoa foi orientada e ela vai te entregar o trabalho de uma forma muito melhor para você concluir aí
o atendimento com esse cliente. Então, eu acho que hoje a empresa de contabilidade que não está oferecendo educação está com dinheiro parado na mesa. Eu acho que é uma grande oportunidade. Veja isso como oportunidade. Hoje você consegue fazer isso tudo através online, presencial. Então, você não precisa necessariamente ter uma sala de aula para isso. Hoje, a internet é a nossa maior avenida do mundo e você pode ser um mentor para os seus próprios clientes, né? Eu atendo vários clientes como mentoria, atendo várias pessoas e eu falo, e eu ensino, eu ajudo essas pessoas a criar isso dentro da sua própria empresa. Cria, porque eu não quero uma Rosângela. Sim. Quero várias pessoas que entendam que é possível, né? Eu falo sempre, o palco ele é muito grande para uma pessoa só, né? Então, quando você cria outras pessoas para estar ali e fazer o que você está fazendo, que está dando certo, é transformador. Então... E fora a transformação que você vai levar para o seu cliente, né? Porque, assim, você falou no começo do nosso bate-papo, o mundo de oportunidades que a gente tem dentro do escritório de contabilidade para ajudar esses empresários. Se o empresário, ele quebra por falta de planejamento, gestão e comportamento, e como você pautou muito bem, se a gente tem experiência prática disso, por que não transformar isso num produto educacional que ajuda esses empresários a entender um pouco mais sobre o negócio? E, principalmente, Rô, quem é especializado. Sim. A gente tem o exemplo do Paulo lá, que está com você também. Né? O Paulo está lá na mentoria do Fire? Tá, o Paulo tá, o do restaurante? É. Ah, o Paulo é incrível. Paulo Neto. Nossa, só faz restaurante top, Não, né? só top. Poxa, só top. Eu falo então. E a gente tá como? Tá junto, é isso aí. Tá junto. Tá junto. Ele é um exemplo. Por quê? Porque quanto mais você conhece do negócio de forma especializada, você consegue entregar um valor muito grande para o teu cliente. Então, quem é especializado e se especializa em alguns segmentos, a educação faz mais sentido ainda, né? Porque imagina, esse monte de empresa que está quebrando hoje em dia. Sim, Por que quebra? Por falta de conhecimento. De conhecimento. E às vezes a pessoa, o próprio empresário, às vezes ele tem um ego muito grande, né? E não quer... Às vezes não quer ir buscar esse conhecimento. Eu acho que o contador ele tem que ser o conselheiro mesmo desse empresário, sabe? De ir bater papo, tomar café mesmo, conversar, ver qual está sendo a dor e aí tentar trazer as soluções para fazer... Porque assim, gente, quando você vê uma empresa que quebra, quando você vê as coisas que acontecem, é tão triste. Porque assim, não é aquela empresa que quebrou, são famílias que estão junto, são resultados, investimento que aconteceu. Então, peraí, por que você não pode contribuir com isso uma vez que você já tem essa habilidade? Porque eu fico pensando, às vezes, assim comigo, eu falo, poxa vida, nesses 32 anos que eu tenho aí de segmento contábil, já passaram tantas empresas para mim, tantas empresas que eu já avaliei, que eu já vi, tantas situações. E por que não compartilhar isso? Sim. Né? Para quem está chegando, por que não abrir a sua empresa, meu escritório lá, ele fica lá. Para estudante que quer ir lá ver, quer conhecer, quero saber como que funciona o dia a dia de um escritório de contabilidade. Pode vir, porque eu não tenho problema com isso. Eu acho que compartilhar conhecimento é algo assim extraordinário para a minha vida. Então, essa conexão. E aí você vê que, às vezes, a pessoa está focada só em entregar obrigações acessórias, só em entregar, e fica, não, mas eu trabalho para o governo, eu trabalho... Peraí, você trabalha para o governo ou você trabalha para o seu cliente? Porque o seu cliente precisa de um monte de coisa que não seja só que você entrega para o governo. É uma parte isso, É uma né? parte. Então, assim, será que você está buscando? Porque tem uma coisa... que eu vejo muito, Altair, que às vezes os profissionais têm medo de investir em si próprio, né? Então, ele não investe em si próprio. E a gente precisa investir. É o que eu falo. Hoje, eu estou na posição que eu estou porque eu decidi, tive coragem em investir para estar com pessoas que pudessem me ajudar, investir em conhecimento, investir em podcast, em falar daquilo que eu conheço. Por quê? Se eu, Rosângela Costa, não falar, ninguém vai falar por mim. Ninguém vai falar por mim. Então, Faz sentido. Ninguém vai falar por mim. Então, assim, mas para eu poder ter a oportunidade de poder falar, eu precisei criar algumas coisas. Então, assim, tem palestra do Altair, não precisa, vou lá, porque eu tenho certeza. Cada palestra, você palestra bastante. Mas cada palestra que você faz, eu sou testemunha viva disso. É algo novo que a gente aprende. Então, não é aquela história, já ouvi o Altair, não preciso ouvir nunca mais. Não. Então, toda vez que você está num evento, é algo diferente que você entrega. É algo que eu trago insights para minha vida. E o detalhe, não adianta você só ir, é você aplicar. Então, eu procuro aplicar tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu... Nossa, que legal, isso mudou. Eu vou lá e aplico dentro da minha empresa. Eu aplico na minha vida. Eu compartilho com o outro. Eu falo, poxa, eu tive numa palestra lá do Altair, aconteceu isso. Como que você está fazendo? Você já viu essa dica? Dá uma olhada lá. Isso só acontece quando você realmente acredita que a solução para todos os problemas
é o autoconhecimento que eu falei para você desde lá do início. Quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais ambientes que traz soluções para você estiver, maior resultado você vai estar. E use isso ao seu favor. Porque o pessoal fica mais focado na fofoca, no que o outro publicou, no que o outro que não sei o quê, o outro tá indo, você não tá vindo. Foca em você e tenta entregar também. Pergunta pro outro. Porque eu não tenho... Olha, uma coisa... E eu sempre tive isso desde pequena, tá? Eu falo, ai, meu Deus... Eu sempre contribuí... Eu sou intensa, né? Nas minhas coisas. Sou muito intensa mesmo. E sempre fui... E eu sempre contribuí muito, assim, com as pessoas, em oferecer, em servir. É algo que, para mim, é extraordinário. Então, eu não vejo problema nenhum, dificuldade nenhuma. E perguntar qualquer dúvida que eu tenho para alguém. Eu Sim. não tenho essa dificuldade. Eu fico assim, gente, como pode a pessoa tá ali se matando? Eu não me mato, não. Não. Eu começo ali, ó. Surgiu uma dúvida na empresa, o pessoal já começa a discutir, né? Ah, vamos ver... Ixi, eu já olho lá nos meus contatos. Ah, peraí. Puf, Anderson, fulano. Ah, tô com essa bucha aqui. Como que você resolveu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Sim. Nenhum. Então, às vezes eu vejo que tem escritório, o pessoal tá lá e se mata, e não sei o quê, e não consegue se relacionar com o outro. Por quê? Porque não parou nem um tempo da sua vida para estar num evento gratuito, tá? Ou para abrir ali no YouTube e assistir uma live ou alguma coisa que pudesse agregar na sua vida. Então, não é por conta do dinheiro, é por conta da decisão da pessoa. Perfeito. É a coragem que ela tem ela não tem coragem de tomar uma decisão para buscar informação até mesmo gratuita. E aí fica falando que é arrumando desculpa. E quem arruma desculpa não tem futuro. É isso aí. Bom, a gente está chegando ao nosso final de bate-papo aqui. Passou muito, muito rápido. Mas eu ainda tenho uma coisa para te perguntar, tá? Ai, meu Deus, socorro. Mas antes a gente tem aqui, ó, uma entrega. Quem vai fazer essa entrega aí, produção? Produção? Aí, ó. Aí, ó. Quem vai fazer a entrega para você? Aí. Ai, gente, olha eu aqui com a minha show linda. Gente, ai, é muito chique. Ai, por isso que eu falo, ó, se você não se conecta com a pessoa certa, você não vai ter isso, ó. Tá vendo? Eu me conecto com a pessoa certa. Caneca personalizada, gente, ela tá linda, maravilhosa. Esse Rosângela Costa. Aí. Parabéns. Ai, obrigada. Ai, gente, a gente tenta emagrecer, mas o pessoal não colabora. Não ajuda. Só que não vai sair de graça não, que agora eu vou fazer uma perguntinha pra ela aqui, tá? Ai, gente, socorro! Pede socorro. Pra gente finalizar, minha querida, eu queria que a gente ajudasse todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria que você trouxesse apenas 3 pontos, de forma resumida, que você acha essencial para uma pessoa que vai empreender, que tem o seu próprio negócio ou que já tem o seu negócio e não está indo muito bem, para que ela possa prosperar. 3 pontos que você acha extremamente importantes. Autoconhecimento. Eu acho que tem que ter, não adianta. Se conheça primeiro antes de começar a empreender qualquer coisa. Gestão. Acho que você tem que focar aí na gestão. Quando eu falo em gestão, falo que é para você ver quem são as pessoas que você vai colocar nesse jogo com você, tá? Envolvendo tudo que você precisa dentro daquele produto que você decidiu. E estratégia com planejamento. Gente, quem não planeja, vai qualquer lugar serve. Então, Verdade. eu acho que quando você faz esse planejamento, quando você cria uma gestão, que essa gestão você colocou ali, ó, quem está comigo? Essas pessoas. Agora eu vou ter uma estratégia com um planejamento. Eu acho que aí você vai conseguir ter uma direção para você começar a ganhar dinheiro, né, gente? Porque ninguém abre empresa para não ganhar dinheiro. Não. Essa história de falar, então abre ONG, outra coisa. Isso aí. Mas cria uma estratégia, porque quando você criar uma estratégia e dentro dessa estratégia você colocar os ambientes que você quer estar, com certeza isso daí vai trazer grandes resultados aí para sua empresa, eu tenho certeza disso. E olha, essas dicas é de uma pessoa que gasta em dólar e euro, tá? Então, assim, é uma pessoa que sabe o que tá falando. Presta atenção nisso daí, hein? Gente, é verdade. Ai, Rosângela, é bom. Infelizmente o nosso tempo vai muito rápido, né? O tempo voa e a poupança Bamerinos continua numa boa. Só vai saber desse anúncio. Quem é da nossa época? Quem é da nossa época. Quem não é, não vai saber desse anúncio, entendeu? Esse anúncio já vende a nossa idade aí. Mas muito obrigado, minha amiga, pela sua presença aqui. Ai, que delícia estar aqui. Você contribuiu de uma forma, assim, tão extraordinária, tão elegante, com muita sabedoria. Obrigada. Então, assim, realmente vai ser um episódio que vai impactar muitas pessoas. E que Deus continue te abençoando, que você continue brilhando cada vez mais e entregando, sem dúvida nenhuma, muita transformação. A gente
precisa de pessoas como você, pedir a Deus que dê muitos anos de vida e saúde Ai, para que amém. você continue transbordando esse teu conhecimento, essa sua alegria e principalmente a sua energia que impacta todo mundo que chega perto de você. Ai, Não tem como ficar parado. Inclusive, eu fiquei sabendo que esse dia ela estava passando num funeral, né, do lado assim, o morto levantou e falou, não, se é ela, eu não vou parar. Ela já falou, chama que é show. Chama que é show, ai, gente. A energia é tão grande, cara, que nem, ó, não chama ela pra velório, não, porque quando ela vai pra velório tem até o morto ressuscita. Então eu já tô te avisando, convida outra pessoa pra velório, não convida a Rô, não, porque a energia é lá em cima, hein? Esse meu amigo não existe, gente. Ele é uma Querida, pessoa muito obrigado, incrível. viu? Muito obrigado de coração. A gente tá junto sempre, conta sempre comigo, eu conto sempre com você e juntos nós vamos continuar transformando o mercado de empreendedorismo e o mercado também dos contadores. Agora, ó, aquela sua câmera ali para você dar seus recados finais e suas considerações, tá só para você lá, ó. Aproveita. Gente, eu tô feliz da vida em poder compartilhar esse momento tão especial com esse meu amigo. É sempre bom você ter pessoas que te ajudam, pessoas que te dão a mão, que você nunca se sinta sozinho. E eu sempre falo, busque ambientes que tragam isso para sua vida. Porque estar aqui, você não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que pague essa conexão com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença. E é um enorme prazer estar aqui. Se inscreva no meu canal, chama que é show. Meu Instagram é Rosângela Costa. Vai lá, me segue. Eu tô lá para poder compartilhar com vocês as informações e o que vocês precisarem, gente. Chama que é show. Chama mesmo. Porque se chamar, eu vou, hein? Ih, aí, ó. Então chama, hein? Então chama. Se chamar, ela vai, hein? Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência. Muito feliz de ter vocês aqui. Até nosso próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Valeu, galera. Tchau.